Boa tarde a todos. Aqui é quase todas, né? Só quase mulher. Muito bom. Silvio, muito obrigado pelo coral das crianças. Realmente é de emocionar, né? Qual é o nome do centro aqui? Nosso Lar? O centro Nosso Lar, essa casa abençoada, começou do sonho de uma pessoa muito querida, que foi o Pita. Tivemos a oportunidade de conviver com o Pita. Aqui? Faz favor. Tivemos a oportunidade de conviver com o Pita e participar dos seus sonhos, de trazer um pouco do Espiritismo para as pessoas que mais precisavam. O Pita era um excelente médium, uma pessoa que tinha uma mediunidade excepcional, né? Mas o Nosso Lar surgiu naturalmente por força de um livro que foi escrito e foi publicado em 1944. Acho que a maioria daqui não tinha nem nascido, né? Alguém nasceu aqui antes de 1944? Não, você não vale, Dona Maria. Senhora, duas senhoras, muito bom. Todos vocês conhecem naturalmente Chico Xavier. É o maior médium que se tem notícia, né, no Brasil e provavelmente de todo o mundo. O Chico nasceu bem antes de 1944, ele nasceu em 1910, e eu tenho certeza que vocês já conhecem um pouco da história dele, porque alguns oradores antes de mim passaram aqui falando do Chico. Algumas coisas são interessantes para se falar dele. A primeira coisa é que ele conheceu alguns espíritos logo quando era criança. A mediunidade no Chico começou quando ele era criança. E daí, ele diz que tinha mais ou menos uns 11, 12 anos e trabalhava numa horta, regando a horta, e ficava ouvindo os espíritos. Coisas que ele nunca entendeu quando criança, somente mais tarde é que foi entender. Mas, quando ele tinha 21 anos, apareceu para ele um espírito de um senador romano e perguntou se ele estava disposto a começar um trabalho que era um trabalho de escrever livros, um trabalho de psicografia. E o Chico, então, perguntou para essa pessoa, que ele era um jovem, tinha aproximadamente uns 30 anos de idade, perguntou para essa pessoa se ele tinha condições de aceitar essa tarefa desse trabalho de escrever livros. E a pessoa respondeu a ele que se ele tivesse um esforço pessoal e muita disciplina, naturalmente ele conseguiria. E surgiu então o primeiro livro dele, que foi uma coisa estrondosa, que foi Parnaso de Além Túmulo. Mais de 50 poetas escreveram através do Chico. E a mediunidade dele é tão autêntica, que as características de cada pessoa eram transmitidas nas suas poesias. Não há ninguém que tenha capacidade de copiar o estilo de mais de 50 poetas num único livro. E Chico ficou conhecido no Brasil. Ele, através do lançamento desse livro, ele ficou muito conhecido. E o livro foi discutido na Academia Brasileira de Letras, porque era um fenômeno. Em termos de literatura, isso era um fenômeno. E o espírito, então, que coordenou esse trabalho, desse senador romano, ele se auto-intitulou Emmanuel.
Emmanuel que coordenou toda a atividade mediúnica do Chico. Por volta de 1937, Chico escreveu um livro muito interessante, ditado pela sua mãe. A sua mãe verdadeira, não a sua madrasta, porque ela desencarnou quando ele era bem jovenzinho, tinha em torno de 5 anos de idade. E ela conversava com ele sempre, ele a via. E quando ele se tornou um jovem adulto, ela veio e escreveu um livro muito interessante, chamado Cartas de uma Morta. Este livro foi editado por uma editora daqui de São Paulo e quase ninguém conhece. Cartas de uma Morta conta as experiências da mãe do Chico quando ela visitou o planeta Júpiter e Saturno. E ela conta as histórias de Saturno, não foi Júpiter, foi Saturno. E ela conta as histórias de Saturno, como é que era o Sol, como é que era a vida lá, como é que eram as coisas neste planeta. Mas ela conta um pouco também da sua experiência ao morrer, ao desencarnar. Vocês têm ideia de que a gente vai morrer? Vai morrer? Todo mundo vai morrer? Sério mesmo? Ninguém vai ficar para a semente? Ah. E vocês já compraram o bilhete da viagem? Não? Meu Deus do céu, para onde vocês irão? Olha só, todo mundo tem certeza que vai morrer, não tem? Mas para onde vocês vão? Hã? Não. Para o cemitério vai só o corpo que não serve mais. Nós continuamos a viver, é isso que a mãe do Chico contou lá no livro Cartas de uma Morta. E sabe qual foi a grande surpresa dela? Foi que ela se viu num corpo igual ao que ela tinha. Igualzinho. Não mudou nada. Não mudou a percepção nem da idade. O que significa que se a gente morrer todo mundo agora, nós vamos aparentar a mesma idade que a gente tem. Mas para onde a gente vai? Para onde? Só Deus sabe? Nós podemos saber um pouco do mundo espiritual? Claro que podemos. Mas olha só, nós temos que nos preparar para isso. Foi o grande trabalho de um outro espírito que Emmanuel, que é o mentor do Chico, convidou para escrever pelo Chico Xavier. Ele convidou um espírito chamado André Luiz. Na verdade, esse não era o nome do espírito, porque na verdade o que a gente sabe mesmo é que esse espírito foi um médico no Rio de Janeiro. Ele foi médico sanitarista no Rio de Janeiro. Aí alguns acham que ele foi Carlos Chagas, outro foi Oswaldo Cruz, outro foi Faustino Esposel. Isso para nós não importa, sabe? Discutir quem foi o André Luiz é muito sem importância nesse momento. Porque o que importa é o que o André Luiz nos trouxe. Isso é o que importa. O que André Luiz fez foi escrever uma série de livros que falam como é a vida no mundo espiritual. E daí então começou com um livro que dá o nome a essa casa, Nosso Lar. Nosso Lar não fala nada daquilo que a gente conhecia.
Porque como que é o mundo espiritual? Vocês têm ideia? Para onde a gente vai? Gente, vamos fazer aqui uma experiência. Imagina que nesse momento vocês morreram. Para onde vocês vão? A matéria, já me falaram, a matéria vai lá para 21, lá para o cemitério. Mas vocês não são o corpo. Vocês são espíritos imortais. E daí então para onde é que vocês vão? Depende do que fizer. Claro, tem lógica. Tem lógica. Ou vai para o céu ou vai para o inferno? Será que existe céu e que existe inferno? O inferno. Tem uma pessoa que diz que o inferno são os outros, né? Então veja, não tem céu, não tem inferno. A vida prossegue. E foi o que André Luiz escreveu através do Chico Xavier. O que o André Luiz escreveu? Primeiro que ele escreveu as suas dificuldades por não se reconhecer morto. Sabia que vai ser muito difícil a gente achar que está morto? Muito difícil. A mãe do Chico Xavier não sabia que estava morta. E tinha dificuldade em saber disso, por quê? Porque ela via o seu corpo como ele era. Se ela se apalpasse, ela ia sentir o corpo exatamente como ele era. Então, vocês já imaginaram alguém chegar para você, você já morreu? Você está doido. Por quê? Uai, eu estou aqui, inteirinho, bonitão, né? Não tem jeito, não morri. Mas aí a gente conversa com alguém, a pessoa não responde. O que a gente fala? Malcriado. Né? Não responde. Mas tem um teste infalível para a gente saber que está morto ou não. Teste infalível. Principalmente quem já passou dos 40 anos. Alguém aqui já passou dos 40? Então eu vou explicar como é que é. A gente sobe num degrauzinho, certo? E dá um pulinho para frente. Se não doer nada, já morreu. Se doeu alguma coisa, está vivo ainda. Mas, tirando a brincadeira, existem algumas coisas que a gente pode saber se está morto ou não. A primeira coisa, vamos tentar pegar um copo. A gente consegue pegar o copo? Consegue quando está vivo. E quando morreu? Não. Você vai pegar o copo não vem à sua mão. Então não se preocupem não, lembrem-se do teste do copo. Pode ser o copo, uma caneta, qualquer coisa. Tentem pegar. Não conseguiu? Já foi pro brejo a vaca. Já morri. E na verdade, o que André Luiz percebeu? Ele percebeu que ele estava num mundo em que tudo que ele pegava, ele conseguia segurar. Mas era um mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo que existir, nós vamos conseguir segurar. Nós vamos conversar com também aqueles outros que já morreram. André Luiz tinha fome, tinha sede, tinha medo daquilo que ele via, porque ele estava numa região muito interessante, que é muito próxima da Terra, que é o chamado inferno dos espíritas, né? Que é o umbral. Mas a partir do momento em que ele foi socorrido e vai para uma cidade, ele começa a perceber que o mundo espiritual é muito diferente daquilo que ele imaginava. Porque ele também, sendo católico, imaginava que ou ele ia para o céu
Ou ia para o inferno, ou ia para onde? O purgatório. Vocês esqueceram do purgatório aí, não é? Hã? Purgatório, gente, é para quem não é tão ruim assim, né? Ou que também não é tão bom, né? Não, mas quem é muito ruim já vai direto, abre um alçapão e cai lá embaixo, não é assim? Não, não tem nada disso. Esse purgatório do André Luiz era o lugar que ele estava vivendo, que é o chamado umbral. No umbral ele teve dificuldades, mas quando chegou em nosso lar, que é esta cidade que ele visitou, ele ficou encantado. Por quê? Daquele conceito de céu, de inferno e de purgatório, ele passou a ver um conceito completamente diferente, que é o conceito da continuidade da vida. A vida continua nas mesmas condições aqui da terra. Um aviso aos preguiçosos: continua trabalhando. Vai ser difícil a pessoa que não gosta de trabalhar se adaptar no mundo espiritual. Por quê? Porque também a gente vai precisar trabalhar. Foi o que André Luiz percebeu. Ele percebeu que o lugar que ele estava era muito semelhante à vida na Terra. Muito semelhante. E daí, ele vivendo lá, teve noção de que ele passou 8 anos nesse purgatório, nesse umbral, sofrendo, tendo dificuldades, até que alguém o resgatou, de maneira que ele pudesse então ser socorrido e ter uma visão diferente da vida no mundo espiritual. Daí então ele soube que morreu, né? Soube que morreu, e que morreu de suicídio involuntário. Como que é suicidar sem vontade? Ah, tá se matando aos pouquinhos. Tem um amigo que ele diz o seguinte: não, mas quem disse que eu quero morrer de uma vez, né? Eu vou devagarzinho, então eu vou fumando, vou bebendo, não tenho pressa de morrer, mas morre, hein? E quando morre, o vício continua. Porque André Luiz tinha necessidades de comida, de bebida, porque ele se imaginava exatamente igual à Terra. Até que ele teve que aprender que isso tem que ser modificado. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, ele foi convidado pelo Emmanuel para escrever a respeito das suas experiências. Ele veio, encontrou-se com o Chico por volta de 1937 e disse: nós vamos escrever um livro que é da minha experiência de desencarnação. Como é que eu morri, como é que foi essa experiência e onde é que eu fiquei, como que é o mundo espiritual. Vamos escrever? Vamos. Escreveram, tal. Para o Chico, não houve muita novidade, porque a mãe dele já tinha escrito como que era a vida no mundo espiritual. Mas o Chico pegou e mandou os originais do livro para a Federação Espírita Brasileira. Os espíritas de então, aqueles que acreditavam no mundo espiritual, na pluralidade dos mundos habitados, na imortalidade da alma, quando olhar aquilo, vai dizer: nossa, o Chico está obsidiado. Ele endoidou. Escrevendo essas coisas aqui, ele não está bem da cabeça. E começaram então a conversar com o Chico, dizendo o seguinte: mas você escreveu isso? Eu escrevi aquilo que o Espírito disse, mas não dá para acreditar nisso aqui. Mas o Chico falou: mas é o que o Espírito colocou. E depois de fazerem alguns cortes, eles publicaram o livro
Saiu em 1944 o livro Nosso Lar. Quando saiu o livro, os espíritas que leram o livro começaram, segundo narra o Divaldo, o Chico contou a ele, começaram a escrever cartas para o Chico, dizendo que o Chico estava obsidiado, que o Chico não estava bem, que a mediunidade dele estava se prestando à fraude, à fantasia, e foram centenas de cartas que o Chico recebeu. Mas o livro rodava o mundo, todo mundo estava lendo o Nosso Lar, isso em 1944. Daí então, depois de escrever o Nosso Lar, aparece novamente o espírito de André Luiz para o Chico e fala assim: e aí, meu irmão, vamos escrever de novo? Fala assim: de jeito nenhum. Não vamos escrever. E o André Luiz: mas por quê? Eu falo assim: olha, tá vendo aquela gaveta lá? Tá cheia de carta que eu estou recebendo, com ofensas, com injúrias, dizendo que realmente eu não estou bem. Então, eu não posso escrever mais. E o Chico falou: mas por quê? O André Luiz perguntou: mas por quê? Você não acredita nisso que a gente está vivenciando? O André Luiz perguntou ao Chico, o Chico, com muita honestidade, respondeu: acreditar, eu acredito. Mas eu não sei se é desse jeito mesmo. Porque uma coisa é você acreditar, outra coisa é você saber. E o André Luiz, então, convidou o Chico. Falou assim: então vamos, eu te levo lá em Nosso Lar. Você veio de lá, você veio do mundo espiritual, mas você esqueceu como que é. Todos nós viemos do mundo espiritual, a gente lembra como é? Não. E daí então eu falei assim: eu vou te levar de ônibus aéreo de Nosso Lar, que é o Aerobus, ou Airbus em inglês, né? Então ele, num determinado dia, naquela mesma noite, me parece, o André Luiz veio em espírito, aplicou passes no Chico, deixou o Chico lá dormindo, pegou ele em espírito e num determinado ponto da cidade de Pedro Leopoldo, porque o Chico não morava em Uberaba ainda, morava lá com a irmã, eles foram de Aerobus para Nosso Lar. E uma das coisas que ninguém acreditava no livro é que existisse ônibus no mundo espiritual. Vocês acreditam? Acreditam que tenha ônibus no mundo espiritual? Para transportar espírito, não vai transportar gente encarnada. Não vai, bom, aí não sei. Na vassoura voando diz que é a sogra, não é? Mas a minha está aqui, eu não posso falar isso. Né? Daí então eles foram de ônibus. Quando chegaram lá, que desceram em Nosso Lar, o Chico ficou maravilhado. E começou a perceber que era exatamente como o André Luiz tinha falado que era o mundo espiritual. Ele se lembrou que no livro André Luiz descreve o Parque das Águas, que era um local que tinha muitas fontes, muitas cachoeiras, era um lugar muito agradável. Eu falei assim: eu gostaria de ir lá no Parque das Águas. E então o André falou: tá bom, vamos lá. E foi visitando os diversos lugares que André Luiz havia descrito. Num determinado momento, Chico viu um prédio muito interessante, que é o chamado Ministério da União Divina. Nesse Ministério da União Divina é o ponto mais nobre de Nosso Lar. E o Chico falou: eu gostaria de entrar lá. Eu falei assim: lá você não pode ir. Porque se você atravessar essa barreira vibratória, você morre lá no corpo. Seu corpo morre. Você se desliga do corpo.
Daí ele falou assim, não, então agora, ele estava que nem você, ele falou assim, não, não é agora que eu quero, né? Então vamos voltar. E voltaram. Quando voltaram, André Luiz perguntou para o Chico, e aí? Ele falou assim, meu irmão, você pode escrever o que você quiser, que agora eu assino embaixo. Porque tudo que você falou é a mais pura verdade. Foi uma experiência que o Chico teve com o espírito de André Luiz. Eu vou passar essa experiência para vocês. Vocês vão visitar nosso lar hoje, mas não vão precisar morrer. Não é verdade? Não é bom assim? Por quê? Porque nós vamos ver como é esta cidade que André Luiz colocou para todos nós. Foi a cidade que ele foi socorrido e que trabalhou lá durante muito tempo. Essa é a cidade que ele encontrou. Eu vou ficar aqui de lado. Quando ele chegou em nosso lar, a primeira coisa que ele viu foi uma barreira, um muro muito grande. Tinha um portão de entrada, e nesse portão de entrada, quando ele entrou na cidade, ele viu isso que vocês estão vendo. Ele viu extensos gramados, prédios, edifícios muito altos, bonitos, tudo muito bem cuidado. Já imaginou morrer e encontrar isso aí? Maravilhoso, não é? É, mas depende do que a gente faz para chegar lá, não é? Então vamos lá. Nas laterais. Muito bem. Aí ele foi para o hospital, porque ele chegou, ele não estava bem, foi para o hospital. Então tem hospital para morto. Quando a gente morre, não somos nós quem morremos. Quem morre é o corpo, nós sobrevivemos. Essa é a mensagem que o André Luiz traz. A mensagem de que ninguém morre, de que nós continuamos a nossa vida e vamos encontrar aquilo que a gente comprou a passagem. E como é que a gente compra a passagem? Através do nosso trabalho em favor do bem, em favor do próximo, em favor da humanidade e em favor de nós mesmos. Quando a gente deseja trabalhar para ser feliz, quando a gente deseja trabalhar para que os outros sejam felizes ao nosso redor, nós estamos comprando uma passagem para uma localidade no mundo espiritual. E esta localidade pode ser nosso lar. Podem ser outras cidades existentes como essa, que André Luiz nos fez o favor de revelar. Porque até antes de André Luiz, ninguém imaginava como seria o mundo espiritual. Como é que a vida continuava? Mas ele então trouxe estas imagens memoráveis. Olha só, um hospital onde ele havia recebido tratamento, porque vocês se lembram que ele foi um suicida involuntário. E esse suicídio involuntário fez com que ele desencarnasse numa situação bastante ruim. E daí então ele está sendo tratado por este rapaz aqui, que é o Lísias. Foi um enfermeiro que ele encontrou e que foi o seu amigo lá em nosso lar. Olha só, ele disse que era um local que tinha muitas casas. As pessoas moravam em determinadas casas, alguns moravam em edifícios. Tem alguma diferença daquilo que a gente vê aqui? Não, não tem nenhuma. Haviam parques, uma estrutura urbana muito grande. As pessoas passeavam, haviam coretos, músicas sendo tocadas nesses coretos, uma série de estruturas que são exatamente iguais. Hã? Já pensou?
se a gente consegue ir para um lugar assim agradável? Claro! Como é que a gente administra uma cidade? Tem que ter um prefeito, não tem? Lá tem um prefeito. Sabe quanto tempo André Luiz diz que esse camarada está governando nosso lar? 400 anos. É o governador de nosso lar. E por incrível que pareça, é a pessoa que mais trabalha na cidade. Um pouco diferente do que a gente tem, não é? Então vejam, parques, o Rio Azul, que é o rio que serve água para os moradores da cidade. Por quê? Se tem casa, a gente vai trabalhar, nós vamos precisar tomar um banho de vez em quando, né? Todo sábado, não é assim que funciona? Hã? Chegou sábado, tem que tomar um banho, tem que ter o equivalente à água. Olha lá, ó, tinha um grande reservatório que fornecia água para as casas. Tinha lá o tratamento de água, depois o tratamento do esgoto. E isso aí, ó, aquilo que a senhora perguntou, né? Tinha governador, tinha política? Tem. Olha só como é a estrutura desta cidade, que tem o mesmo nome do centro aqui. Olha só. Ela é circular, tá vendo? Ela é circular. No centro, que nesta praça, segundo as informações de André Luiz, cabem 10.000 pessoas na praça. Aqui é a governadoria, é onde o governador trabalha. Depois tem alguns ministérios, o Ministério da Comunicação, da Regeneração, da Reencarnação, que é onde as pessoas programam voltar encarnados para a Terra. O Ministério da Elevação, e é aquele que eu falei que o Chico queria ir, mas que não deu conta, porque senão ele morria aqui, que é o da União Divina. Nesta parte da cidade, está vendo tanto de edifícios? São edifícios residenciais. Moram aqueles que trabalham nos ministérios. Lembra Brasília? Quem conhece Brasília sabe que existe uma parte da cidade que é destinada aos trabalhadores dos ministérios dali. E depois, ao redor, moram as pessoas que estão em trânsito por nosso lar. Pessoas que vão morar ali um determinado tempo, mas que depois vão embora. Ao tempo que André Luiz descreveu o nosso lar, quantos habitantes vocês imaginam que nosso lar tinha? Tem ideia? 1 milhão de pessoas? Se tivesse jogado na loteria, acertava os 13 números. André Luiz fala que nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. 1 milhão. 10 Barretos quase. Porque Barretos hoje tem 120 mil, 130 mil. Quase 10 Barretos. Então vejam, uma cidade, né, que tem uma estrutura administrativa e que tem algumas coisas muito interessantes. Olha o formato dos prédios, é uma arquitetura muito moderna, muito bonita. As casas com planejamento urbano, praças, e o tal do aeróbus, que era o ônibus que o André Luiz pegou e levou o Chico Xavier. Isso tudo que nós estamos vendo aqui foi o que o André Luiz escreveu em 1944. São 56 mais 18, 74 anos atrás. 74 anos nós já sabemos como são as cidades no mundo espiritual, o que é que existe, como é que a gente pode usufruir disso, né? Então vejam,
Nesse caso aí, né, nós temos lá animais no mundo espiritual, tá? Mas vejam só, este livro do André Luiz, Nosso Lar, foi o primeiro de mais 13 que ele escreveu. 13. Numa série chamada A Vida no Mundo Espiritual. Nestes livros que André Luiz coloca, ele fala sobre todos os aspectos importantes da nossa vida. Os animais, os cachorros, quando olham os cachorros, faz vontade de comer. Não, cachorro é cachorro. Não. Os animais, eles vão? Vão. Os animais continuam vivendo após a morte. Não, mas continua animal. O cachorro não vai virar leão da uma hora para outra. Cachorro é cachorro, né? Então os animais continuam sendo animais, porque foi o que o André Luiz colocou. Depois que volta, volta como cachorro, não volta como gente. Qualquer tipo de animal. Então, imagine, na África, os leões que desencarnam continuam leões. Não. Volta leão, né? Animal é animal. Não tem essa transição para o ser humano. Vejam só, o que André Luiz coloca? Nessa série de livros que ele escreveu, ele mostra para a gente a vida de uma maneira tão, mas tão intensa, continuando no mundo espiritual. E o último livro que ele escreve dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, chama-se E a Vida Continua, onde ele narra o romance de duas pessoas que se queriam tão bem aqui na Terra e que no mundo espiritual casam-se novamente. Já pensou que coisa boa? Eu conheci uma pessoa que aqui na Terra dizia o seguinte: essa história de mundo espiritual existe mesmo? Eu falei assim: existe. Mas será que lá tem alguma moitinha? Eu falei: tem, por quê? Porque se tiver uma moitinha, a hora que eu ver meu marido, eu vou esconder atrás dela. Mas tem gente que naturalmente gostaria de continuar as relações afetivas que começaram aqui na Terra, né? A pessoa que desencarnou, mas que era o amor da vida dela. E André Luiz conta isso nesse livro, E a Vida Continua. Vale a pena a gente ler um pouco essa tradução do mundo espiritual que André Luiz faz. Mas não foi só isso. Ele escreveu 2 livros muito importantes pelo Chico. Um dedicado ao processo evolutivo, chama-se Evolução em 2 Mundos, onde ele narra a trajetória da evolução da criatura humana. E o outro chamado Mecanismos da Mediunidade. Estes 2 livros são bastante científicos e foram a referência da ciência espírita. Portanto, André Luiz, dentro da mediunidade de Chico Xavier, foi o espírito que mais se destacou. Foi o espírito, além do próprio Emmanuel, que mais escreveu a respeito do mundo espiritual, da ciência espírita, e o que mais colaborou para que nós pudéssemos conhecer um pouco para onde a gente vai depois da morte. Porque a morte não acaba conosco. Falando em mediunidade, no centro existem vários médicos desencarnados. E se lá tem um paciente gravíssimo, se nesse centro cirúrgico tiver um médico que seja médium, ele será um excelente instrumento para que os médicos desencarnados
Claro. O médico já é o médium da saúde. Ele, por si só, por levar a saúde aos outros, ele já é o médium da saúde. Mas se ele tiver essa habilidade de perceber os espíritos e de ser conduzido por eles, naturalmente ele será o médium do médico desencarnado. E o que a senhora coloca é muito importante, porque mostra o seguinte: nós teremos no mundo espiritual profissões muito semelhantes às que a gente tinha aqui. Já pensou coisa boa? Mas podemos desenvolver outras, dependendo das habilidades que a gente quiser desenvolver. Quem morre assim, nós de Alzheimer, não lembra mais nada. Chega lá também Não vai começar a lembrar imediatamente. mas melhora. Melhora com o tempo. Melhora com o tempo. Vai precisar de tratamento médico. André Luiz não disse que tinha hospital? Mas até quem perdeu a memória. Claro, claro. Todo mundo que desencarna doente vai poder ser tratado. Vai poder recuperar a saúde através da mente, do reequilíbrio mental. Tá certo? Então vejam, a importância deste espírito para as casas espíritas é muito grande, porque ele deu rumo ao entendimento do mundo espiritual. Ele conseguiu fazer com que a gente entendesse um pouquinho mais essa questão que envolve todos nós, porque aqui ninguém vai ficar para semente. Todos nós vamos morrer, mas vamos ter uma surpresa: ninguém morre. Vamos ficar tão surpresos quanto a mãe dos Chicos ficou quando ela soube que ela tinha desencarnado, mas que o seu corpo era exatamente igual. Então nós temos que render um tributo, primeiramente, ao Chico, que foi a pessoa que doou a sua vida à mediunidade. Doou todo o seu tempo para o trabalho com os espíritos. E a estes espíritos, tanto Emmanuel quanto André Luiz, que trouxeram informações novas e que facilitaram a nossa vida aqui na Terra, para que a gente possa viver com mais segurança os princípios doutrinários. Essa doutrina que nos esclarece que a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. E, portanto, a vida continua em todos os seus ângulos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Que a gente consiga colocar um pouquinho disso. Ninguém morre, a vida continua.